Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Bons de Garfo, o programa mais gostoso de TVja, que hoje vai ser especialmente gostoso, porque a nossa convidada gosta de trabalhar junto e está muito animada de estar aqui e a gente muito feliz também de recebê-la. Arnaldo, por favor, apresente-nos. Olha, se você não ouviu falar dela, certamente já comeu alguma coisa que ela preparou. É imensa possibilidade. Ela é caipira como eu, do interior do estado. Eu sou de Piraju, ela nasceu em Guararapes, né? E filha de um comerciante e de uma dona de casa que adorava cozinhar. Foi a grande fonte de inspiração. O que ela fez? Ela veio para São Paulo para fazer nada disso. Ela ia ser arquiteta, fez FAO, se formou. E aí, deixou tudo para a sorte de comilões como eu. Porque o cheiro desse estúdio está um terror de bom, gente. Vocês não têm ideia. Tem um prato aqui que depois a Helena apresenta, né? E vocês vão saber já já o que que é. Bom, ela começou a fazer consultoria para um monte de restaurantes, né? O nome dela está em vários cardápios, ou da empresa dela, tanto que ela foi chamada por Veja São Paulo, né? Pela Vejinha, de a dona dos cardápios. Ela chegou a sair do Brasil. Eu dei uma nota em primeira mão no blog, né? No blog do Lorenzato, vocês podem olhar lá. Ela fez uma consultoria para o espaço cultural Espelho d'Água, que fica em Lisboa, um lugar lindo, restaurado, antigo, né, que a gente vai ver imagens aí. Mas ela não queria só para os outros, não. Ela tem a Mesa 3, né, que é uma rotisseria muito famosa em São Paulo, né, e a gente tem o prazer de receber Ana Soares, que vai contar essa história linda, né? Muito obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, é uma honra, não é? E vamos falar um pouquinho não é? das nossas comidas, dos nossos fazeres, do nosso trabalho. Eu sou arquiteta de profissão, mas cozinheira de paixão. Não é? Então, para começar, eu não podia não trazer hoje aqui, não é? Começar essa nossa conversa sem aquecer a alma desse povo. Então, nós vamos comer um capeletinho em brodo aqui, mostrar, não é? Eu trouxe aqui. Eu vou botar vou temperar isso aqui para você, só para aquecer a alma disso aqui, não é? O meu tá escondidinho aqui atrás, mas existe, tá aqui. Vamos lá, uma salsinha para dar um cheiro. toque. Pronto, um brodozinho de brodo de pra mãe. Esquentar nesse inverno. Não é pra gente... Olha, eu vou mostrar aqui começar a conversa animada. Nesse pratinho de sopa, a gente tem todo o cuidado que a Ana tem. Olha como... Ih, vou ter que tirar do pratinho aqui para poder mostrar para vocês a delicadeza da massa e de todos os ingredientes que tem aqui dentro. Dá pra ver aqui, ó, uma abobrinha bem pequenininha, cortadinha, um cogumelo, um monte de ervinhas frescas. Aqui, ó, o nosso capelete... Ai, com uma folhinha de espinafre, gente, eu vou comer, peraí. Tá bom? Que ótimo. Bom, eu comecei Tudo muito fresquinho, tá preparado gostoso. agora. Tá delicado, o caldo, agora sim. O sal, tá tudo bem? Tem a sua cara, Ana, a gente Obrigada. não pode, dá pra saber. Você trabalha para muitos restaurantes, mas tem uma coisa que às vezes antes de ler no cardápio você já fala, isso daqui tem cara da Ana. O que quando alguém vem te contratar numa consultoria, você pensa antes de criar o cardápio? Olha, em princípio trabalhar com conceito é muito importante, porque o conceito é que vai traduzir os desejos e que vai, vamos dizer, a gente hoje trouxe a sopa no bowl, o guardanapinho, quer dizer, essas coisas todas, quando você tem conceito, você tem um fio, uma condução onde você vai trabalhar em cima. Então, sem conceito, nada feito, né? Isso é uma coisa muito importante. Não adianta, eu quero fazer igual, eu vi tal coisa, igual a gente não faz. A gente precisa conversar muito com as pessoas, extrair delas, vamos dizer, o fundo da questão, porque todo mundo tem uma ligação com a cozinha profunda, com a comida, o que é que ele quer dizer com aquilo, esse conceito é super importante. Então, sem o conceito a gente não consegue trabalhar. E aí a gente, como você pode ter 3 tipos, 4, 5, 100 tipos de bares, todos eles têm bolinho de bacalhau, e eu me prometi na vida que eu nunca ia fazer um bolinho de bacalhau igual ao outro. Né? Então, esse é o meu princípio, quer dizer,
que tenha uma pitada de, não é? Ou as claras batidas em neve, o outro tem mais gema, o outro tem tempero, o outro tem um tomilho. Quer dizer, a gente consegue, com o universo que a gente, não é? Produzir, com criatividade, um desenho especial para cada um. Porque senão você não fala, não é? Você estava contando pra gente aqui pouco antes de começar que são mais de 60 lugares. Como que as pessoas descobriram a Ana? Porque deve ter começado pequenininho e ficou uma coisa gigante, né? Então, a gente vê Ana Soares, enfim, inúmeros cardápios, né? Você tinha perguntado, só voltar um pouquinho, como é que a gente faz para fazer o especial, não é? Isso mesmo. Então o especial está respondido, é isso mesmo? Olha lá, ó, cada bolinho de bacalhau. E um dia eu vou publicar. Eu tenho vontade, só para fechar, de publicar os meus bolinhos favoritos. Então, para vocês verem que tem 60 de bolinhos de bacalhau diferente, como você falou, 60 restaurantes, 60 bolinhos diferentes. Eu adoraria provar todos de uma não vez. É isso. Bom, mas vamos voltar aqui. Eu fui chefe de alguns restaurantes em São Paulo, eu comecei na hotelaria, eu era arquiteta, morei fora, lá fora eu percebi que essa seria uma profissão, eu sempre tive uma inquietação, essa coisa nunca ficou resolvida dentro da minha cabeça durante a FAO, né, que eu frequentei a Escola de Arquitetura, e essa inquietação, fui morar fora, e ela apareceu, ela começou a brotar lá fora, essa possibilidade. E aí, quando eu cheguei, fui abrir, tive uma confecção também, porque eu acho que eu sou paisagista, eu tive uma mãe muito dona de casa, que costurava, que bordava, eu acho que essas coisas, esse feminino está muito dentro de mim também, essa coisa você falou das delicadezas, né? E as tantas, uma amiga, eu tinha uma confecção, plano Collor, não sei o quê, uma amiga me disse assim, Aninha, você gosta tanto disso, você tem que ver um amigo meu que está procurando uma pessoa para ser uma gerente de produto de uma empresa de pizzas. A outra, assim, numa semana me apareceu uma série de convites e eu, assim, um pouco, porque nós fazíamos balangandãs, assim, fazia uma roupa tipo... Eu chamo oiticica, entendeu? Era um parangolé. Parangolés, né? Que delícia, isso era muito bonito. Meu trabalho sempre foi um trabalho ligado a essa coisa da arte, porque, não é? Acho que eu fui fazer arquitetura porque eu não sabia onde bem botar os meus traços, os meus desenhos, né? Então, tive essa confecção, aí esses convites, eu falei, eu estou cansada dessa confecção, esse negócio, esses planos, eu preciso ver o que é isso. E aí, efetivamente, com essa amiga que tinha um restaurante, eu falei, eu vou ver, eu não preciso largar as coisas que eu faço, eu posso fazer isso 2 horas por dia, eu vou lá dar uma atenção, experimento alguma coisa. Mas acontece que quando eu entrei na cozinha, baixou o santo e nunca mais saiu. Eu tive, assim, companheiros de trabalho, eu aprendi, como eu chamo, na praticagem, entendeu? Com gente muito especial, homens trabalhadores, entendeu? E eu não sei por que eu sabia, como eu sabia tudo. Nesse sentido de que eu acho que eu fui por osmose, aquilo foi minha família, mães, tias, todas cozinheiras, idolatradas por esse dom da nossa família. Não é coisa menor, não. A cozinheira é a pessoa mais importante da casa, não é? E eu acho que foi isso que me fez entrar para a cozinha, só que eu fiquei louca, não é? Em vez de 2 horas, virou 4, 6, 8, 10. Eu não voltava mais para casa. E tive um convite para começar o Bar Nabuco, que foi um bar que teve uns sócios maravilhosos, intelectuais, né? Era uma conversa muito boa e assunto muito bom. E resolvi topar fazer o Bar Nabuco, depois de 2 hotéis que eu tinha participado. E com isso virou ser chefe não é brincadeira, sobretudo para uma mulher, né? E eu tinha filhos pequenos também na época. E foi muito bom, até que o meu marido, eu tenho uma família linda, um marido apaixonado, nós temos 43 anos de casados, né? E me disse, escuta, eu chegava de noite, tinha livro embaixo do meu travesseiro, né? Eu reclamava, eu comecei a ficar fora de casa demais. E fora de casa porque tinha crianças pequenas, não é? Que o meu marido é um homem moderno. Mas enfim, nós vamos ter que escolher o que nós vamos fazer. Eu falei, nenhuma coisa, nem outra, nem a cozinha
e nem a vida só familiar. Eu vou criar uma estrutura onde eu tenha horas que eu posso definir para isto, e foi assim que eu comecei a Mesa3. Eu já tinha sentido numa conversa minha com o Bassolei. Ele disse: Aninha, massa é uma especialidade, as suas massas são especiais. Eu tenho isso de família, no sangue, não é? Eu escutei aquilo, né? Me disse: isso é uma trajetória, isso é uma especialidade, não é? E resolvi. Então ele disse: olha, eu tenho no meu cardápio, eu preciso de uma massa para acompanhar um pato. Nesta data, os cardápios já continham todos uma massa, todos tinham massa, já era uma de A a Z, a massa deixou de ser uma comida engordativa, passou a ser uma comida saudável, um grão, e foi assim que eu dei início à Mesa3. Eu fui lá com a minha cestinha, que eu até trouxe ainda essa cesta hoje, emblemática, fui no Charlot, abri a minha massa, não é? E ele provava massa crua, Charlot comia massa crua. E foi assim que eu comecei, mostrando para os meus companheiros, chefes de cozinha, que começaram a comprar. Eu estruturei esse trabalho para a minha vida ter um pouquinho de vida pessoal nisso tudo, né? E não podia deixar, como eu tinha um espaço para mim é muito importante. Eu sou pequena, mas eu preciso de espaço. Eu aluguei um galpão muito grande, cabia muita coisa lá dentro. E aí, como eu tinha feito Nabuco, Badaró, uns bares que tiveram sucesso, que foram importantes, eu comecei a ser procurada para fazer consultoria nessa área. E foi assim que começaram 2 serviços, dois assuntos na minha vida, mais ou menos na mesma época. Olha, você falou que gosta de espaço, e a gente tem uma foto aqui da Mesa3 como está hoje, absolutamente reformada, linda, maravilhosa, com esse pé direito incrível. Como você pensou esse espaço? É uma rotisseria que, teoricamente, é só para você passar e levar, mas tem cara de lugar gostoso de ficar ali muito tempo também. Olha, essas janelas vêm do pastifício do meu pai. Então, vamos dizer, não são as mesmas janelas, mas eu me lembro muito, meu pai teve um pastifício, entre outras coisas. Meu pai foi um professor, um homem fabuloso, muito fazedor, né? Então, eu acho que este desenho, ele começa nesse pastifício. Ele tem uma transparência que eu acho que fala para mim muita coisa. Eu acho que a minha cozinha é uma cozinha onde eu gosto de mostrar a estrutura do meu trabalho. Quando eu faço a massa, os recheios não são pastosos, eu quero que a pessoa sinta, não é? E foi uma conversa minha com meu amigo Felipe Crescente, que é cenógrafo também. É cenógrafo, tem essa vantagem. Nós queríamos essa caixa que tivesse essa transparência, que pudesse apresentar um trabalho que tivesse essa leitura, não é? Que fosse, porque eu acho que eu trouxe para o meu trabalho de massa muito do meu desenho de arquitetura. Então, tem umas massas, eu não trouxe aqui, uma hora a gente vai ver isso por lá. Massas que a gente usa conforme o recheio, a umidade do recheio, conforme a textura, todo o trabalho que a gente faz de forma, de dobradura, de mão na minha cozinha, e sobretudo eu vou contar da coisa da mão, que também é importante. Todo esse trabalho, ele tem que refletir o que está dentro. Então, a massa não é branca e verde porque é bonitinho. Ela tem que, se tem verde, é porque tem um espinafre, tem um aspargos. Se ela é dobrada, a gente tem um capelate, que eu chamo de alcachofra, que tem uma forma de alcachofra, e que é uma dupla face, que foi uma descoberta, dupla face, 2 cores de massa, que a gente inventou porque eu precisava de estrutura para a massa. Uma vez nós mandamos, até foi o Bassolei de novo, mandei lá para ele umas massas que se abriram durante o cozimento? O cozimento numa festa. Ele me ligou: Aninha, eu não dormi, certo? 1 semana, desesperada. Ele disse: bom, o que aproveitou, entendeu? Vamos rever tudo isso. E aí eu descobri que a massa colorida, a mais bela, ela também é mais frágil. Então a gente criou uma estrutura, não é? Então isso que eu falo, que tem muito de arquitetura, porque o recheio tem uma certa umidade, aí a forma também ela protege.
E é assim que a gente trabalha, é assim que a gente desenha na mesa 3. Agora, Ana, talvez o salgadinho mais famoso aqui em São Paulo seja o bolinho de abóbora com carne seca do Pirajá. Do Pirajá. É incrível isso, né? Olha, porque as pessoas falam, né? Comentam. Você E foi sabe, copiadíssimo, aliás, né? Nós fizemos uma viagem. Essa história... É muito bom trabalhar também com gente que sabe o que quer, né? Um interlocutor de qualidade, você é outro assunto. O interlocutor de qualidade, você vibra, você se apaixona, você pesquisa. É muito bom. E nós fizemos uma viagem ao Rio de Janeiro. Nós passamos 2 dias comendo, bebendo dia e noite sem parar. Não é? Tínhamos um roteiro de, sei lá, 60, 80 casas que a gente tinha como referência, não é? E esse bolinho, ele não existiu em nenhuma casa. Esse bolinho é uma síntese dessa viagem. Como é que não tem essa abóbora, que tem essa graça, a abóbora que é uma coisa doce, sal, né? Ela contém já essa brincadeira. Como é que essa carne seca que está em tudo aqui, esse cotidiano do Rio de Janeiro, ela está aqui desse jeito, lá daquele jeito, mas essas coisas não estão juntas. Então foi um bolinho que nasceu assim. É uma síntese de uma viagem divertidíssima, maravilhosa. Que legal, não? Então ela tem uma expressão um troço dentro, né? É uma coisa, É uma expressão carioca dessa viagem. Dessa viagem. Agora, como fica, Ana? Depois, agora nós temos esse bolinho para todo lugar. Exato. A questão autoral, porque tem uma coisa de você criar cardápios para outros lugares, tem a sua assinatura, mas no final a gente fala o bolinho do Pirajá. E tem depois as pessoas copiando as receitas. Tem uma coisa que o ego fica um pouco machucado ou não? Não. Eu acho que é uma coisa boa, é um bom produto. A certeza é que ele nunca vai ser igual. Eu acho que isso, quer dizer, o que eu estava contando da viagem, entende? Ele tem história, ele tem conceito por dentro. Então, claro, ele vai ficar próximo, mas ele nunca vai ser igual. Igual não fica. Agora, Ana, como foi ir para Portugal e criar, né? Como que os portugueses entenderam o que estava propondo? Você está numa capital tão cosmopolita, tão Tem um trabalho... incrível. Eu adoro Portugal. Nós temos... O meu marido é filho de portugueses. Nós temos grandes amigos portugueses. Eu tenho a família do meu marido português era de um requinte na cozinha. Então, essa história também é dentro, né? E 2 historiadoras que tinham recebido essa incumbência de desenvolver um trabalho de cozinha de países lusófonos, me sugeriu, porque eu tinha esse desenvolvimento com todo, né, de consultoria e tal, e deu certo, não é? A gente conversou com o cliente também é um cara muito ligado à arte, você vê que a escolha do espaço, o espaço é lindo, é um espaço decor, assim, maravilhoso. Incrível. As obras, a ideia dele é ser um centro de vivência cultural. Então, ele é uma pessoa de Angola, é lindo. E ele já vem de restauração, ele morou em Portugal, foi criado em Portugal, porém foi morar em Angola, lá ele também tem restaurante, e ele ganhou essa concorrência da ocupação do espaço de desenvolvimento, esse espaço artístico, cultural e gastronômico. E a ideia, quer dizer, e o pedido foi esse, né, de uma cozinha que tivesse a língua, que tivesse todas as línguas, os países de língua portuguesa. Então, é uma pesquisa linda, bonita. A comida, vamos dizer assim, ela não é tão bela, assim, do ponto de vista visual, né? Mas ela é muito saborosa. E aonde a gente juntou, aonde a gente buscou juntar esses países, ou interpretar, foi mais na busca dos ingredientes. A gente que trabalhou, os ingredientes falaram mais alto. Então, a banana, o amendoim, não é? O milho, o arroz, tudo isso dos países de língua portuguesa, não é? A gente pôde fazer uma conversa. Acho que os pratos são uma conversa entre esses países, não é? E é muito saboroso, porém ele é uma coisa muito dos cozidos, não é? Dos angus. Então, ele é uma cozinha que não é fácil. Nos petiscos a gente pôde brincar muito, porque ele é um restaurante que atende
o tempo inteiro. Ele é do café da manhã, ele fica num espaço muito privilegiado, um espaço turístico ali. Nós estamos do lado da torre, do monumento aos descobrimentos, em Belém. Está num lugar muito especial. E foi assim, foi muito bom. Tem Brasil, não é? E o que mais, o que mais fala nosso lá, assim? O que fala mais? Eu acho que, de novo, os bolinhos. Agora, Ana, você falou no Rio de Janeiro de uma viagem, agora falou dessa mistura de Brasil e Portugal. Para você, pesquisar é uma coisa em campo, é uma coisa no livro? Onde você busca inspiração? Todos os lugares. Se você me trouxer uma palavra porque nós vamos começar a pensar, eu vou já alucinar. Eu já entro para dentro daquilo lá, já vou começar em tudo. Eu viajo nos livros, eu adoro livros. Eu acho que quando eu morava na França, todo mundo tinha uma profissão e todo mundo comprava muitos livros. Eu sou traumatizada, porque eu não conseguia comprar um livro, porque não era aquilo que eu queria. Naquela data eu não sabia o que eu queria. Hoje eu sou a que mais compra livro, que tem livro, recebo livro. Eu adoro os livros. Eu acho que eu viajo muito pelos livros, mas conhecia muito de Portugal, estudei muito e, por exemplo, quando a gente fez o La Central também é um cardápio nosso, eu tive que ir para o México, me enfiar lá dentro um pouquinho. Eu falo que eu fiz 5 mil anos em 5 dias. Então, é tudo, né? Desde falar com a senhorinha que, tem uma mexicana que eu conheço, até disso, assim, essa senhora, ou até, não é, ver fazer, conversar. Uma amiga minha que tem uma companheira americana que também trabalhou muito comigo. Então, foi assim. Agora, Ana, você tem essa coisa dessa multiplicidade do criar. Você está falando, olha, tem um restaurante que é mexicano, a gente está falando dos bolinhos e tal, falamos de Portugal. Agora, você tem uma pesquisa muito rica, você já vem desenvolvendo há alguns anos sobre Brasil, né? Como que é isso? Essa é a cozinha. A minha cozinha brasileira, ela está na cozinha de boteco, sobretudo, não é? Eu carreguei para massa, eu vou contar também. A cozinha de boteco, quer dizer, a minha intersecção, a minha conversa, essa cozinha da casa, que é ou da casa do quintal, que foi para a varanda, não é? Porque o boteco é muito isso, essa cozinha da casa, não é? Então, nesta cozinha da casa, a cozinha brasileira está muito forte nessa, não é? A gente pode fazer um bolinho de pato para o Espírito Santo, você que gosta desse bolinho, adega, uma cozinha espanhola, ela está aqui, uma cozinha de imigrantes, não é? Uma cozinha de imigrantes. Então é isto, essa cozinha passou muito pela cozinha, por essa área de restaurantes e botecos, e muito mais botecos do que restaurantes eu tenho aqui. Tem uma cara de meu cozinha compartilhada, não tem? Compartilhada, tem essa coisa de varanda caseiro. também, que você fica e come cada um pedacinho, dá para todo mundo experimentar. Isso, a massa tem muito isso, né? Eu acho que essa minha cozinha ela é muito familiar. Ela tem a coisa do gesto familiar que é importante para mim. Né? A minha cozinha é toda à mão, feita à mão. Eu falei, né? A cozinha da massa. Isso é uma beleza. Uma hora eu também vou... Essa coisa de fotografar esses gestos todos, porque as mãos é uma beleza. Para mim eu acho que a parte que eu mais gosto do corpo são as mãos, elas falam, né? E a cozinha brasileira, de novo, não podia deixar de fazer. A gente tem as massas clássicas, não é? Que São Paulo é massa, não é? Nós temos isso no sangue também. E eu fiz a linha de massas do Brasil. Massas perfumosas do Brasil. Não podia deixar de fazer, também todos os envolvimentos nossos com essa cozinha brasileira, desenvolver essa cozinha brasileira, cada um na sua área, do seu jeito, nas pesquisas que nós desenvolvemos, apresentar, simpósios, etc. E a beleza disso, né? Uma massa ao pequi, uma massa ao perfume baiano, os nhoques, o nhoque de milho verde, o nhoque de zuca, de abóbora, de batata roxa, batata branca, né? Isso é Brasil, isso é nosso, não é? E não importa que esse fazer seja
vamos dizer, essa estrutura do trabalho venha de outro lugar, mas a gente tem a nossa tradução aqui. Não é? Agora, Ana, com tudo isso, o Mesa 3 não é um lugar que a gente diria que é barato, né? Você tem noção de por que você que lida com bar, que você que lida com isso, por que comer em São Paulo para você acha tão caro? Você acha caro? Por que é caro? Olha, a minha cozinha, se você falar que é cara, mas eu acho assim, esse trabalho manual, eu tenho uma mão de obra, o uso de mão de obra extensivo. Eu acho que isso é uma filosofia, vamos dizer assim, de trabalho. Eu quis fazer isto. Eu não quero abrir mão desse artesanato, que eu acho que, vamos dizer, a tendência é desaparecer. Você acha que desaparece? Eu acho que não. Eu acho que ele vem cada vez mais requintado, mais fino e mais caro. Certo? A mão de obra para isso é cara. Os nossos produtos são todos de qualidade. A gente não abre mão disso. Esse é outro problema que a gente briga nos restaurantes que a gente abre, não é a questão da qualidade do produto. Se você definir o que é com aquele trabalho, com aquele produto, não pode abrir mão disso. Atende vamos dizer, um perfil social alto na nossa cozinha, porque tem isto. É tudo feito à mão. É lindo. Quando eu dou aula, que eu explico como é que você estampa, porque não é só massa de fio, a gente tem massas estampadas, a gente tem... Eu não sei, quando eu trabalho com as massas, eu não sei mais o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo paisagismo, arquitetura, comida... Desenho, gravura. Gravura, entendeu? Então, ele é eu formo toda a gente na minha casa, os meninos são, a maioria é mão de obra que a gente formatou lá. É trabalhoso, é demorado. Para você estampar, quando eu mostro em aula como é que faz, a pessoa diz, não, pelo amor de Deus, eu vou comprar lá. Eu não vou fazer. Porque, não é? Dá trabalho. Então, eu acho que a nossa mão de obra também tem uma questão ligada à produtividade. Nós somos muito produtivos. A gente precisa ensinar essa gente toda, com quem a gente trabalha, a ganhar em produtividade, senão a gente jamais será competitivo. Agora, você criou uma linha, até a gente tem uma massa aqui embaixo, você podia falar, que a gente achou super interessante, deu na Vejinha recentemente, né? Isso, foi muito simpático. Olha, a gente criou uma coisa que eu adoro chamar delicadezas à mesa. Né? Quero mostrar essa delicadeza aqui. Por quê? A gente tem essa fala, seu produto é caro. O que é que acontece com essa crise? Eu não quero perder ninguém, não é? Ao contrário, é um exercício maravilhoso esse eu acho que hoje eu me sinto capaz, vamos dizer, de com muita simplicidade, dizer alguma coisa. Não é? Então a gente criou uma linha, que é o Barato da Semana. Toda semana a gente tem uma sugestão da chefe, que é uma sugestão em conta, não é? Por exemplo, essa massa custa R$ 32,50, não é? E dá até para 3 pessoas. Então, se você pensar 10 mais um molhinho, você come muito mais barato do que num restaurante hoje. Eu tenho sentido esse movimento crescer na minha cozinha. Né? A pessoa, primeiro, a gente tem que criar cultura, criar sabor, criar qualidade de sabor, não é? E vamos à luta para achar alternativas. Eu sou super a favor, né? Aqui a gente tem um de mussarela, manjericão e rúcula, que não é rúcula, é escarola, porque a rúcula é mais cara que a escarola. Está mais cara que a escarola. A gente tem um capelete de frango delicioso, com espinafre, ervas, que a gente também tá por aqui, mas vocês vão encontrar lá. Embaixo. Olha aqui, esse aqui é o frango. Então, vamos falar, esse capeletinho que você comeu, ele é caro, porque ele é feito de dedinho. Os meninos, quando eu ponho lá na lousa que precisa fazer capeletinho, eles entram num pânico. Tudo isso, dona Aninha, eu ainda vou criar uma história para fazer esse capeletinho com avós. Eu vou fazer um trabalho. Vocês não acham essa ideia boa? É sensacional. As avós, não é sentadas numa mesa, é assim na Itália. As avós fazem, no Japão, as avós amassam massa no pé. Não é? Sentadinhas. Então, sentadinhas amassam a massa no pé. Eu ainda vou criar essas histórias, a gente tem muito trabalho para fazer.
mas com a ideia de que seja mais democrático, mais acessível. Então, essa massa custa 80 o quilo, esta custa 60. É um franguinho, é deliciosa, tá deliciosa. E a gente, para chegar ali, trabalhou muito. Não pode ser esse frango desse jeito. A gente tem que fazer um frango no vapor, entende? Aquilo tem que entrar, a umidade tem que deixar o frango descansar naquele caldo. Então, quando a gente está falando de caro, é tudo isso que está por trás, né? E a gente está buscando esse acessível, porque eu acho que a gente não pode perder ninguém na nossa cozinha. Né? Com a linha de delicadezas, vamos encerrar o nosso papo hoje. Já falamos muito, um prazer. Temos que fazer de novo, Arnaldo. Eu acho Temos que fazer de muito novo. mais história. Minha última pergunta, né? Helena sempre dá a última pergunta, ela nem falou, mas eu queria saber o seguinte, você falou dos filhos, você tem uma família linda, alguém vai cozinhar? Alguém cozinha? Como que é? Os meus 2 filhos são cozinheiros. Os dois? Sim. Não, um é engenheiro, fez agronomia, a outra como eu, fez arquitetura, fez moda e agora continua na moda, né? E mais uma moda também muito ligada à cozinha. Ela gosta muito dessa linha de fardaria que é para a cozinha, né? Para os aventais, para os uniformes, etc. E uma roupa que esteja ligada a esse assunto. No Japão você tem muito isso, é lindo essa roupa. Uma roupa de ficar em casa até com esse viés, né? Mas o que eu sinto que meus filhos cozinham é porque eles têm o gestual, a atenção. Eu digo que o cozinheiro, ele precisa estar em 7 lugares, pelo menos, de 5 a 7. Você vai ver se o fogo está desligado, você tem que olhar o forno, você tem que olhar a temperatura, deixou de molho, vai passar o ponto, não é? Se já ralou aquilo lá, na hora que você vai... Não é servir, se está tudo na mesa. Você viu como a gente trouxe tudo organizadinho? Tudo. É tudo um pouco isso. Eles têm esse gesto e gostam de fazer, gostam de cozinhar, sabem cozinhar. Quando estão comigo, ajudam muito. Ajudam no sentido de prazer de estar junto nessa atividade. Então, vão ser bons cozinheiros, tenho certeza. Puxaram a mão, então, é isso. Eu espero que sim. Ana, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Bons de Garfo. Obrigada, Arnaldo. Falei muito, desculpa. Imagina. Obrigada a você que nos acompanhou aqui hoje no Bons de Garfo com essa delicadeza que é a Ana Soares, para saber todas as novidades sempre da Rotisseria Mesa 3 e de todos os projetos que ela tem aqui em São Paulo. É só entrar no site da Veja São Paulo. Obrigada e até a próxima semana.